O Tarcísio foi para cima do STF e deixou o STF assustado, ou mais até, irritado. Será que o STF vai retaliar o Tarcísio, deixando ele inelegível? Bora então entender essa história. O governador Tarcísio ele foi à manifestação pró-Bolsonaro em Copacabana nesse domingo e foi para cima do STF. Duas falas do Tarcísio incomodaram os ministros do STF, segundo a Luísa Martins reportou lá na CNN. Que falas que foram essas, Deltan? Na primeira dessas falas, Tarcísio sugeriu que a razão de a justiça afastar o Bolsonaro das urnas agora em 2026 era impedir que ele ganhasse a eleição de 2026. Vejam que aqui o Tarcísio insinuou algo muito grave, que o TSE condenou Bolsonaro, tornando ele inelegível sem um fundamento jurídico, com o objetivo de vencer o bolsonarismo. Peraí, eu acho que eu já ouvi isso de vencer o bolsonarismo em algum lugar. Bom, deixa pra lá. O ponto aqui é que o TSE atuou politicamente contra a direita e a favor da esquerda. Só faltava a cúpula do judiciário ter livrado também o principal candidato da esquerda, né? Aí seria demais, aí seria a cereja do bolo. Peraí, como que o Lula foi autorizado mesmo a concorrer? Ah, gente, deixa pra lá, deve ser tudo muita coincidência. Bom, na segunda fala do Tarcísio que incomodou o STF, o Tarcísio disse que o STF condenou inocentes pelos atos do 8 de janeiro, defendendo a anistia. O Tarcísio disse alguma mentira? Será que eu perdi alguma coisa? Qual a razão da irritação do STF? O STF condenou os manifestantes do 8 de janeiro em bloco, sem provas individualizadas em relação à maioria das pessoas, ou seja, muitas foram condenadas apenas como 17, 14 anos de prisão, sem que exista prova de que eles quebraram um vidrinho sequer. Alguém aí, em sã consciência, tem dúvida de que esse processo foi uma tirania judicial e de que muitos inocentes foram sim condenados? Então, por que ficar irritado com o Tarcísio por dizer isso? É que ele não tomou parte no teatro, né? Tava tudo combinado. O STF diz que foi justiça, a PGR também. Não recorre, a grande mídia papagaia replica. E tá tudo certo. Mas o Tarcísio ele não fez a parte do pacto. Esqueceram. E aí certas verdades incomodam. Aí os ministros disseram para a imprensa, por trás das cortinas do teatro, que ficaram espantados com o Tarcísio. Essa foi a palavra, espanto. Acharam o Tarcísio rebelde, que não é o mesmo Tarcísio que semanas atrás demonstrava respeito às instituições democráticas. Então, crítica é desrespeito às instituições democráticas? A verdade, gente, espanta. E com alguma frequência ela se rebela contra as narrativas oficiais. Mas a gente não pode naturalizar um absurdo maior do que esses e que fica sempre nas entrelinhas. Você percebeu qual o absurdo que está nas entrelinhas, que eu ainda não falei expressamente? Qual é? Os ministros eles estão criticando nos bastidores uma fala legal, legítima do Tarcísio. Mas essa crítica, gente, dos ministros é um absurdo, porque os ministros não podem fazer política. O que eles têm a ver com o comportamento do Tarcísio? Deixa o Tarcísio falar o que quer. Eles querem mandar no país o que pode e o que não pode falar. Agora você tem que entender a razão dessa crítica. E política é tudo entre linhas, é tudo sugestão, é tudo colocado, mandado recado ali, subliminar. Essa crítica dos ministros e eles falarem ela para a imprensa em notinha, de modo anônimo, violando inclusive o anonimato da Constituição Federal, outra coisa que eles violam, violando a lei da magistratura que impede eles de comentar caso em julgamento. Essa crítica, ela não é inocente. Não se trata de um comentário de análise política. O ministro do SF não virou ainda comentarista político. Essa é uma vaga para a qual eles ainda vão se candidatar. Mas o que os ministros estão fazendo aí é mandando um recado para o Tarcísio. E quando isso acontece, a gente fica preocupado. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro foi declarado inelegível. O Caiado também. O Pablo Marçal também. Vários já foram tirados do páreo. E Tarcísio? Tarcísio responde na Justiça Eleitoral uma ação que pede a sua inelegibilidade, porque no dia do segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo, lá no Palácio dos Bandeirantes, ele afirmou que o primeiro comando da capital teria emitido um salve orientando o voto em Guilherme Boulos. A ação contra o Tarcísio diz que ele não apresentou provas,
e o ato foi um abuso de poder político apto a influenciar o resultado das eleições. Nesse caso, só importa quem está certo ou errado quando você não tem um STF ou um TSE contra você. Quando você tem, o seu destino é selado pela vontade dos ministros. O direito não importa? Nada. O direito virou uma ferramenta do exercício autoritário do poder. É claro que é muito cedo para discutir se a cúpula do judiciário vai ou não tornar o Tarcísio inelegível. E os ministros dificilmente eles vão tomar em consideração apenas falas isoladas num palanque, mas todos os sinais que ele transmite ao longo da jornada dele como político, como governador. Agora, uma coisa é muito clara: um recado foi dado. E não é bom. O que fica martelando aqui na minha cabeça é: até quando nós seremos reféns dos abusos do STF?